22 de outubro assinala-se, como é habitual, no terceiro domingo de outubro, o Dia Mundial das Missões. Para este dia, as obras missionárias pontifícias prepararam um guião para todo o mês e o Santo Padre também escreveu uma mensagem para este dia intitulada Corações Ardentes, Pés ao Caminho. Para falarmos um pouco deste dia, que já é uma tradição no calendário da Igreja Católica e também da nossa Arquidiocese, tenho a conversa o Sr. Padre António Justino Filho, Padre Torinho, missionário da Canção Nova, pároco agora na nossa Arquidiocese, em Lavre, Foz do Alfigueira, Cortiçadas de Lavre, Santana do Mato, Sr. Padre. Exatamente. Já há 4 anos na nossa Arquidiocese, portanto, missionário em terras do Alentejo. Sr. Padre, e também agora com esta responsabilidade, não é, nas nomeações do Sr. Arcebispo, Presidente do Secretariado Diocesano das Migrações e membro da Comissão Arquidiocesana de Apoio ao Serviço Missionário, com responsabilidade nas áreas missionárias pontifícias. Por isso, só para justificar a sua presença aqui. Mas só como missionário acho que já se enquadrava, podemos falar um pouco. Sr. Padre, isto já é uma tradição no calendário da Igreja Católica, celebrar este Dia Mundial das Missões. Exatamente, Pedro. Esta celebração, ela foi introduzida na Igreja pelo Papa Pio XI no ano de 1926, como um dia de oração e ofertas em favor da evangelização dos povos. Então, e o objetivo disso era o quê? Incentivar nas igrejas locais a cooperação missionária. Portanto, desde 1926, foi escolhido então o penúltimo domingo do mês de outubro como Dia Mundial das Missões. E de lá para cá, a igreja então celebra de um modo alegre, de um modo responsável, conscientizar a nossa igreja local, conscientizar o povo de Deus com relação a essa vida missionária. O que é ser missionário hoje? Exatamente. O tema para este ano, Corações Ardentes, Pés ao Caminho, acho que são duas expressões que se cruzam muito bem e que se caracterizam um cão missionário. Exatamente. O Papa Francisco, ele baseou-se nesse tema, Corações Ardentes e Pés ao Caminho, da referência dos discípulos de Emaús. Lucas está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, do versículo 13 a 15. Corações ardentes, né, e os pés ao caminho. E o Santo Padre, então, ele, na sua mensagem para o Dia Mundial das Missões, ele enfoca este aspecto, em 3 aspectos, né? Depois a gente pode trabalhar um pouquinho de cada um deles, nesses 3 aspectos sobre esta vida missionária. E que aspectos são esses? Já agora muito bem. Então, o Santo Padre ele diz assim: corações ardentes pelas Escrituras explicadas por Jesus. Foi o que sentiram os discípulos de Emaús. Sentiram o coração aberto, o coração ardente. O nosso coração não ardia quando ele nos explicava as Escrituras. E depois, o Santo Padre também diz olhos abertos para o reconhecer. Ou seja, quando eles reconheceram Jesus ao partir do pão, eles saíram em missão, que é o ponto culminante, que é os pés ao caminho. Voltando para Jerusalém, foram anunciar Jesus. Portanto, também, ao fim e ao cabo, digamos assim, que são as 3 dimensões fundamentais de uma vida missionária, não é? Alguém que está sempre em união com Cristo, né? Com esse coração ardente. Eu sempre ouvi dizer que o missionário tem que partir do sacrário, não é? Daí é que parte da missão, né? Portanto, do momento da oração, do encontro pessoal, do encontro comunitário, e depois é que e daí depois é que faz sentido essa missão de levar o Cristo aos outros. Exatamente. E o Santo Padre enfoca muito isso, a questão da adoração, a questão da oração. E ele fala muito isso no último aspecto, né, sobre o aspecto da Eucaristia. No momento em que eu partilho o pão da Eucaristia, eu sou convidado também a partilhar deste pão para com os outros. E que pão seria esse? O meu testemunho. Esta alegria de se encontrar com Jesus me leva a, como o Santo Padre diz, nos leva a ser a igreja em saída. Ou seja, saímos e nos tornamos esses missionários. É aquilo que a igreja já nos exortava, né? Na exortação Adjentes, ou seja, a igreja em saída, ou seja, a missão. Então nós somos convidados a isso. No momento em que eu tenho esse encontro com Jesus,
eu sou convidado a anunciar este Jesus com alegria, com ardor para os outros. O Sr. Padre agora tem aqui responsabilidade na nossa arquidiocese. Sempre se disse que o Alentejo é terra de missão e o Sr. Padre é um exemplo, não é? A necessidade, a falta de vocações, portanto, tem vindo sempre, ao longo das últimas décadas, missionários, sacerdotes, para trabalhar nesta arquidiocese. Agora tem esta responsabilidade, como é que veio, até se calhar desde o seu testemunho pessoal, não é? Que Alentejo é que encontrou, que terra de missão é que encontrou e como é que tem sido esta experiência de ser missionário aqui no Alentejo? Pois bem, Pedro, eu cheguei aqui no nosso Alentejo em setembro de 2019, quando eu morava em Fátima, né, junto à comunidade Canção Nova, e o nosso arcebispo, Dom Senra, convidou a comunidade Canção Nova para vir fazer essa experiência missionária aqui na arquidiocese. Então eu fui o primeiro missionário a chegar na comunidade e assumi então ali as paróquias lá daqueles lados de Mourão, Granja e Aldeia da Luz. Fiquei ali 3 anos e no ano passado, em setembro do ano passado, eu fui para o outro lado aqui da diocese, né, onde assumi ali 3 paróquias e agora, recentemente, a última paróquia Santana do Mato. Então, Lavre, Cortiçadas de Lavre, Foros de Vale de Figueira e agora Santana do Mato. E nesses 4 anos de Alentejo, eu venho, de facto, sentir isso, que é uma terra de missão. Eu creio que toda igreja, onde a igreja está, ela é terra de missão. Eu já fui fazer missão em África. Quando eu morava no Brasil, também fui lá para o Nordeste do nosso país, lá do Brasil, fazer missão. Então, quer dizer, anunciar o Evangelho hoje é algo imprescindível, independente do lugar. Tem lugares que são mais necessitados, tem lugares... Mas a palavra de Deus, ela vai caber em qualquer sítio, em qualquer zona, e basta que as pessoas abram o coração para acolher a boa nova. Por isso o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia. E o missionário é aquele que tem que levar essa boa notícia. Não é anunciar a si mesmo, mas é anunciar Jesus. E no Alentejo tem encontrado esses corações abertos, até se calhar corações ardentes, nas pequenas comunidades, porque a quantidade não é muita, mas... Exatamente, a quantidade não é muito, não é? Por exemplo, eu faço uma comparação, minha última paróquia no Brasil era mais de 30 mil habitantes. Hoje eu estou com uma paróquia, se juntar todo o conselho, 2 mil, toda, porque lá não é conselho ainda, né? Quase não chega a 2 mil. Ou seja, a discrepância é muito grande. Mas eu vejo também que existem corações que estão abertos, principalmente um ano que eu estou lá, onde eu estou agora, eu vejo que as pessoas estão voltando. Quer dizer, a pandemia prejudicou muito. A gente fala da pandemia, mas a pandemia ela causou um dissabor em muitos católicos. E que agora a igreja tem essa missão de renovar. É aquilo que São Paulo dizia, né? Reavivar o dom de Deus que está em ti. Se nós não reavivarmos com o nosso testemunho de fé, aqueles irmãos que esfriaram na fé, a igreja ela vai continuar aí, né? Pedindo missionários, pedindo vocações. É preciso reavivar. E ser missionário, isso é função de todo batizado. Exato. Ser missionário é missão de todo batizado. Então todo batizado precisa se comprometer com esta causa de levar a boa nova para as pessoas. E como nós levamos? Não é fazer um curso de teologia, não é fazer um mestrado, um doutorado, mas é simplesmente dar o seu testemunho, né, o seu testemunho pessoal com a pessoa de Jesus. Quando nós encarnamos a pessoa de Jesus em nós e temos consciência de quem é Jesus, então eu vou levar esse Jesus com alegria para as pessoas. Agora, com esta nova responsabilidade das obras missionárias pontifícias, é o seu primeiro ano, né, com esta responsabilidade. Para este Dia Mundial das Missões, já lançou algum desafio à arquidiocese, às paróquias? Que projetos é que tem em mente? O que é que gostaria de... Olha, Pedro, como eu assumi recentemente, né, então a gente está conhecendo todo o campo, mas dar incentivo para que as comunidades, principalmente nesse aspecto da oração, né, isso aí que muitas paróquias fazem, e a questão da coleta. Né? Essa coleta, o peditório, né? O peditório que aqui em Portugal a gente fala peditório, né? No Brasil a gente fala coleta, mas aqui é peditório, né? Então o peditório para esse dia, todo o peditório das missas vai para as missões. E é interessante
saber que as obras pontifícias missionárias, elas revertem esse dinheiro, olha, para aqueles lugares que a gente menos espera, que a gente não tem menos condições. Então, é a questão da conscientização, né, das pessoas também em ajudar, né, os missionários, que existem muitos missionários que eu conheço, muitos missionários que passam até necessidades, né, questão até de moradia, de alimentação, mas tem esse ardor, né, esse ardor de anunciar o Evangelho. Por isso o peditório neste penúltimo domingo do mês de outubro, ele é para isso, né? Assim, mas é pouco, às vezes aquela comunidade deu ali uns míseros cêntimos, mas os cêntimos de um, os cêntimos de outro, quando você vê, olha, a coisa já tem uma proporção muito grande. Mas o pouco para Deus é muito. Então a gente sempre, aquilo que São Paulo fala, né, a questão da generosidade, né, é ser generoso no sentido, não é só, eu vou tirar 500 euros do meu bolso e vou dar ali. Não, de repente não foi generoso. Mas o generoso é aquela moedinha da viúva que Jesus fala no Evangelho, né? Que ela deu tudo que ela tinha. E isso valeu aos olhos de Deus. Isso aos olhos de Deus é muito grande. Então o peditório ele é para isso, para a gente se conscientizar que existem homens e mulheres neste mundo afora que estão dando a vida por causa do Evangelho, que estão anunciando Jesus em terras hostis, né, muitas vezes, e que muitas vezes são perseguidos. Eu conheço pessoas, amigos meus, religiosas, que tiveram sair da sua casa, que eram missionários, porque o país estava em guerra e a guerra civil, e tiveram que sair, deixaram tudo para trás, só saíram com a roupa do corpo. A gente sabe desses testemunhos, e muitas vezes isso não chega aos ouvidos das pessoas. E pronto, eu como estou há 8 anos fora do meu país, né, e eu posso dizer que aqui em Portugal, nesses 8 anos, eu vejo que aqui também, assim como nós sempre falamos, né, esses dias um padre disse assim, vocês brasileiros agora estão pagando a dívida. Eu falei, que dívida, padre? Que nós evangelizamos vocês e agora vocês vêm nos evangelizar. Então é verdade. Sim, em termos, assim, brincando, mas e é verdade. Quantos missionários hoje estão vindo para Portugal? E Portugal, quando nós sabemos a história, que Portugal foi evangelizar tantos povos e agora, olha, estão pagando a fatura, enviando missionários, olha, missionários africanos, missionários brasileiros e tantos outros, né? Que se você for olhar aqui na nossa arquidiocese, né, quantos missionários estão de fora, quantos padres religiosas estão de fora, que estão aqui por causa do Evangelho. Exatamente. Quero deixar uma mensagem à arquidiocese neste Dia Mundial das Missões. Sim, olha, essa mensagem que o Santo Padre deixou, ela é muito provocativa. Corações ardentes, pés ao caminho. Que de facto a nossa arquidiocese compreenda isso. Que o dever missionário não cabe só ao bispo, não cabe só ao padre ou às religiosas, mas é todo o povo de Deus, é toda a igreja. E eu sempre costumo dizer, Pedro, quem é a igreja? A igreja somos todos nós. Existe a igreja hierarquia, mas existe a igreja povo. E essa igreja povo que precisa se conscientizar, que precisamos ter um coração ardente, pés ao caminho, para levar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Padre, muito obrigado. Um bom Dia Mundial das Missões. Obrigado e a vocês também. Obrigado.